de cobertura. Senegal perde fazendo jogo duro com a França e Brasil passa também a temer o Senegal. Sem nunca esquecer de temer a França. Pode comemorar sofrido o povo norueguês. A Noruega goleia o Iraque por 4-1. Eu tenho medo do Haaland. Suécia goleia a Tunísia em mais um jogo que poderia ter sido 1,5. Eu tenho medo da Suécia. Cabo Verde é tão ingênuo no futebol que não sabia que a Espanha era favorita e consegue um empate. Eu tenho medo de Cabo Verde. E a favorita e consegue um empate. Eu tenho medo de Cabo Verde. E a Argentina vence a Argélia com 3 do Messi. Eu tenho medo do Messi. E a Alemanha? A Alemanha tratou o Curaçao como o Brasil e aplicou um respeitoso 7-1. De novo não. Vai tomar o cu. De novo, não! Calma, ladies. Opa. E assistimos ontem a partida de estreia da França com a esperança de que essa equipe francesa entrasse completamente desentrosada por problemas de vestiário, de relacionamento com os jogadores. Porra nenhuma. No campo, na primeira chance perdida. Mas o que vimos foi uma França serena, diante de muitas chances perdidas, e um sereno 3-1 contra Senegal. Bem preocupante, e é assim. Destruiu o Senegal. Bom dia ao professor Serginho da Perano. Professor. Bom dia, craque Daniel, amigos de casa. Com certeza preocupante, porque se acontecer da gente cruzar com a França, a chance da gente ser humilhado de novo é muito grande. Destaques! Meu destaque é Kylian Mbappé. Mbappé marcou 2 gols, chegando a 14 gols em Copas do Mundo. Ah, não. Mas o que Joga me chamou pouco. a atenção foi que até o primeiro gol, ele perdeu diversas chances claras. Chegou um momento, Serginho, que o narrador falou pela 8ª vez que ele estava perdendo um gol que ele não costuma perder. E aí eu comecei a achar que ele pudesse estar sofrendo um processo de igor-tiagolização, Serginho. Como assim? Com certeza, porque um processo, Daniel, de igor-tiagolização, Vou sujar o bagulho aqui, ô filho. igor-tiagolização de um jogador, principalmente um jogador de alto nível como o Mbappé, é um processo lento, Daniel. É um processo profundo. Precisa aí de uma temporada inteira na Premier League. Temporadas no futebol belga, talvez. Exatamente, jogando até ali por um clube desconhecido para realmente essa condição se alojar em você. Ela não acontece do nada. Serginho, agora eu quero o seu destaque. A grafia do sucesso Mbappé da banda Hanson tem a mesma grafia do nome Mbappé, o astro francês. Grafia. São curiosidades, né? É uma curiosidade que eu trouxe hoje. Sempre trazidas aqui no programa. Você Grafia. não pode destacar uma curiosidade, só para ficar claro aqui a dinâmica do programa. Meu destaque para França e Senegal, que não é uma música do grupo Hanson, é o meio-campista brigador Olise, Daniel. Olise, que deu passe pro primeiro gol, inclusive, da França, e foi também escolhido... Passe pros 3 gols, Serginho. Exatamente. Não, e não só por isso, ele foi escolhido o melhor jogador da partida, que é uma enquete. E a informação que eu trago em relação a ele é que ele nasceu na Inglaterra, Daniel. Mas assim que ele descobriu quais eram as opções de alimentação da concentração inglesa, o atleta optou por defender a França na Copa do Mundo. Na verdade, Serginho Olise, ele possui mais do que 2 nacionalidades. Ele possui 4 nacionalidades. Porra. Agora eu tenho uma super reportagem. Espaço aberto para super reportagem. Craque Daniel e amigos de casa, a super reportagem de hoje traz o seguinte. A ministra da França deu pedras da sorte para a seleção francesa antes da Copa do Mundo. Essa é a reportagem que eu trago. Ela deu 2 pedras para cada jogador. Olha o destaque. As pedras são consideradas tanto da sorte quanto terapêuticas. Uma é um jaspe azul, que é para atrair sucesso, e a outra é um cristal de rocha, que é para combater o estresse. Vai tomar no cu. Me preocupa essa informação da super reportagem. Cara dele, velho. Porque mesmo para um elenco vitorioso como o da França, você dá 2 pedras na mão de cada um, a gente sabe que é um elenco complicado, é um elenco rachado, é um elenco egocêntrico, e esse pessoal com pedra na mão, ela tá praticamente dando arma branca para os jogadores, Serginho. Mesmo sendo armas brancas terapêuticas. Eu acho que pode ser um problema. Um cristal terapêutico no crânio de um Mbappé
pode acabar gerando o mais estresse ainda. No mínimo, uma desavença. Ou você enfiar um Jasper Azul do sucesso no olho de um goleiro, eu tenho dúvida da prosperidade que isso pode trazer. Talvez seja melhor o incenso. Com certeza. Iraque 1, Noruega 4. Com certeza. A Noruega, Daniel, para quem não conhece, é um time formado por 10 seres humanos aleatórios em volta do atleta Haaland. Daniel. E a Noruega venceu o Iraque por 4-1, com 2 gols de quem? Do atleta Haaland. O gol do Iraque, Serginho, foi marcado pelo atleta Ayhan Hussein, que vive o drama de ter o pai falecido e o irmão desaparecido em conflitos no seu país, mas foi premiado pelo esporte, por essas alegrias que só o esporte pode dar, que foi marcar esse gol, que infelizmente não muda em absolutamente nada a sua dura realidade. E ainda para que vocês conheçam um pouco mais da Noruega, a Noruega chegou nessa Copa 28 anos depois da sua última participação, que foi um intervalo minuciosamente planejado pela federação para que o pai do Haaland plantasse uma sementinha na mamãezinha do Haaland e ele fosse gerado, crescido e amadurecido de forma razoável até começar a marcar os gols. Que planejamento da Federação da Noruega. E a gente, desde a nossa última participação até hoje, conseguimos apenas ter um Neymar 4 anos mais velho e enguiçado. Serginho, muita gente não sabe, mas essas informações que a gente traz no programa, muitas delas estão, em vez de da forma falada que você pode ouvir, são na forma escrita, que você pode ver. Com certeza. São palavras que você vê, Serginho. E deu muito trabalho para escrever. E o livro está à venda em todas as livrarias do Brasil, inclusive na internet também. Bélgica 1, Egito 1. É que esse jogo, Daniel, o Egito, ele veio com uma tática diferente. Ele surpreendeu a pouca talentosa geração belga, provocando vários escanteios, um seguido do outro. Mesmo quando o jogador egípcio ele tem oportunidade de sair cara a cara com o goleiro, ele volta até chegar um defensor e o atacante chutar em cima do defensor e conseguir o escanteio. Eles vivem pelo escanteio. Mas eles não fizeram nenhum gol de escanteio esse ano, até porque eles usam o escanteio para conseguir outro escanteio. A verdade que a gente tem que falar para os torcedores da geração belga é o seguinte: o que está ficando evidente, Copa após Copa, é que essa tão falada geração belga nada mais é do que uma franquia de boy band belga, no estilo dominó, onde você tem um nome fantasia, como Geração Belga, ou Belgian Generation, que pertence ao Gugu da Bélgica, e os jogadores vão sendo substituídos à medida que eles envelhecem, Serginho. É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. Só não sei se eles também, lá na Bélgica, têm que tomar banho na casa do Gugu belga. Espero que não. O que mais me surpreendeu, Daniel, nesse jogo, foi o primeiro gol sueco. Não sei se chegou a ver, do atacante Yasin Yari, Daniel, que ele não quis comemorar o gol. Não quis. Eu achei até que ele fosse um ex-tunisiano, mas na verdade ele não quis comemorar o gol em respeito à ligação de seus familiares com a Tunísia. E apenas respeitosamente fuzilou o gol adversário. Todos os sonhos da seleção tunisiana se avançar na competição, aplicando uma goleada humilhante de 5-1. Essa goleada humilhante de 5-1, isso me lembrou o Brasil e Haiti, que é o próximo jogo da seleção, inclusive, só que de 2004, o Jogo da Paz, quando o Brasil, em nome da fraternidade e amizade entre os povos, em um amistoso, humilhou impiedosamente o Haiti por 6-0. Jogo que foi realizado no Estádio Municipal General Heleno, em Porto Príncipe. Eu só fico triste, Daniel, que, por exemplo, esse gol desse rapaz aí, do Yari, foi o primeiro gol desse atleta numa Copa do Mundo. E ele nem pôde fazer uma dancinha. Ele não pôde chutar uma bandeirinha de escanteio, ele não pôde cuspir num escudo do outro atleta, fazer um sinal obsceno pra torcida. Pra que ele tá fazendo gol na Copa, então? Mas o mais interessante, Sérgio, é que depois do quarto gol da Suécia, esse mesmo atacante Ayari, ele fez outro gol e comemorou normalmente. Do nada. Aparentemente, com a goleada de 5-1, acabou o amor. Holanda 2, Japão 2. Cara dele. Cara dele. Daniel, a torcida japonesa celebrou esse empate com sua comemoração característica, que é limpar a sujeira do estádio. Um hábito aí que a gente já conhece, né? Chamou atenção na Copa de 2014 no Brasil, por ser considerado um insulto no nosso país, Brasil. Porque imagina você recebendo uma pessoa na sua casa para jantar e a pessoa começa a pegar um rodo e a lavar o seu banheiro do nada. O que me deixa triste, Sérgio, é que esses torcedores do Japão poderiam estar limpando o lixo dos estádios do seu próprio país, sem precisar viajar até o outro lado do mundo para remover a sujeira de torcedor adversário que deixa na arquibancada, Sérgio. Culpa
da evolução do futebol implementada pelo Zico no Japão. Evolução criminosa do futebol implementada pelo Zico no Japão, que fez esse país disputar competições internacionais e colocar o torcedor nessa situação, Sérgio. E a Nova Zelândia fez 2 gols através do atleta Elia Just, que é o jogador referência da Nova Zelândia. Ou seja, até a Nova Zelândia, que é a pior seleção no ranking da Copa, né? Pior seleção no ranking da FIFA nessa Copa, uma Copa de 48 seleções, jogador de referência. E os nossos 2 únicos jogadores de referência, o que faz gol não entra, e o que entra não faz gol. Espanha 0, Cabo Verde 0. Craque Daniel, esse jogo foi o jogo da festa, Craque Daniel. Jogo da festa, jogo da alegria. Tanto é que o melhor em campo foi disparado o goleiro cabo-verdense Vozinha, Craque Daniel. Que depois, inclusive, de uma campanha aí da Cazé TV, o rapaz bateu 10 milhões de seguidores no Instagram e está crescendo. Pode ser que amanhã já seja 11 e 12 e de repente até 15. Meu medo agora é esse rapaz virar a Virgínia de Cabo Verde. Porque ele pode virar influencer, ele pode começar a fazer propaganda de tigrinho, ele vai perder o foco da competição e de repente até engatar um término de namoro com um jogador de futebol. Que na profissão dele pode ser até um companheiro de equipe, Daniel. E isso acabar com o clima do Que isso, cara. Mas eu acho que não, não estão prestando atenção. Eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu acompanhei a entrevista desse rapaz depois do jogo. Desse rapaz, ou desse senhor, né? Depois do jogo. Quando mostraram na TV o aumento de número de seguidores, esperando que ele fosse chorar, cair em lágrimas de agradecimento, ele disse apenas. Cara, só brasileiro liga pra isso, cara. Cara, só brasileiro, cara. Mania, velho. De ficar se É a inscrevendo. reação normal em relação ao número de seguidor em qualquer país que não seja o Brasil. Mas esse empate foi muito festejado por todos, né, que Forçação. adoram o futebol e odeiam a Espanha, mas me trouxe uma reflexão. Reflita, Sérgio. Mas eu vou ter que trazer. Reflita. Eu já refleti. Ah, a reflexão já está feita, a reflexão? É, porque na hora que eu vi, me trouxe a reflexão, eu fiz. Não, E mas- eu vou trazer a reflexão. Ah, você vai falar agora, a reflexão. Mas eu já vou trazer ela refletida. Tá, tudo bem. Esse é o conceito de reflexão, mas tudo bem. Porra, cara dele. Antigamente, quando a gente já era um país com futebol decadente, mas não tanto quanto agora. A gente já estava descendo ali a ladeira. A gente viu um empate desse, por exemplo, de Cabo Verde com a Espanha, ou até mesmo um jogo duro ali, de Senegal e França. A gente pensava assim, eu acho que dá para o Brasil ganhar da Espanha. Eu acho que dá para a gente ganhar da França, ali no jogo duro. Agora hoje, eu olho um jogo desse e a gente pensa, será que a gente passa do Senegal? Será que a gente passa do Cabo Verde? Eu não tenho certeza. Equador 0, Costa do Marfim 1. Bom, esse jogo foi um jogo muito legal, uma atração à parte aí para muitos torcedores brasileiros que puderam finalmente ver, sem se irritar, Éner Valencia e Gonçalo Plata perdendo gols sucessivamente, entendeu? Foi uma alegria. Valência, Serginho, ele chuta de qualquer lugar. O torcedor do Internacional sabe disso. Conhece. Não tem distância pra ele. Não tem ângulo errado. Qualquer hora é não tem hora. bola que veio esquisita. Ele chuta todo pro gol, ele não se intimida. É a tranquilidade de quem sabe que vai errar, Serginho. Exatamente. E o Plata até que ficou um pouco abaixo nesse quesito, porque infelizmente ele acabou sentindo falta do seu colega de decisões equivocadas, o Carrascal, entendeu? Que agora na Copa joga por outro time, que é o time da Colômbia. Porque tanto o Plata como o Carrascal, eles são atletas que precisam de muito pouco para errar um lance. Entendeu? Eles se comunicam num olhar. Um já sabe onde o outro não vai estar, Serginho, pra botar a bola exatamente ali. Bom, e depois do 10º escanteio nesse jogo, o juiz encheu o saco e terminou o jogo. Acabou. Participação do internauta. Qual a participação que você trouxe hoje, Serginho? Eu trouxe a participação do internauta Blackout BWF. Blackout. Buf. Uma bomba. Ele diz o seguinte, sobre o atleta Rafinha, que a gente acabou de mencionar. Ele fala o seguinte. Podem falar o que quiserem sobre o Rafinha, mas nesse jogo, ele mostrou... Esse jogo, ele está falando do jogo, o primeiro jogo do Brasil. Mas nesse jogo, contra o Marrocos, ele mostrou ter uma mentalidade blindada. Ele disse que não tinha que provar nada a ninguém e entrou em campo e não provou mesmo. Um atleta com mental mais fraco teria se contradito, entrado em campo e corrido, se esforçado, feito um gol. Mas o Rafinha não. Ele entrou decidido a não provar nada a ninguém. E o nome disso é confiança. Outro pensamento interessante sobre o Rafinha,
que o internauta José Carlos nos enviou, vem do perfil @chacar10, Pô, que é o perfil Taticamente Falando, na rede Instagram, e diz o seguinte: se o Rafinha joga por dentro, ele perde suas características. Se o Rafinha joga aberto, ele perde suas características. Se o Rafinha joga de falso 9, ele perde suas características. Então, Serginho, eu faço um apelo aqui, de nós do Falha de Cobertura, a comissão técnica do Brasil, para ouvir o que isso? para ele dizer quais são as características dele. A gente precisa urgentemente saber disso. Pode ser só uma, tá bom. Isso tá foda. Pô, O jogo tava difícil pro Uruguai. O placar já reflete isso. O jogo tava difícil pro Uruguai e tava tão difícil que o comentarista, em algum momento, chegou a dizer a seguinte frase, eu vou precisar ler. eles estão demais. Fala, Serginho, não tenha medo. Acho que isso é jogo pra Canóbio. Vai Tipo to- assim, sabe? Fiquei curioso. Mas é tipo assim, no Uruguai. Eu, particularmente, nunca tinha visto uma crítica tão dura assim. tomada. Não, mas isso Não existe, velho. talvez, eu acho que é o seguinte. Não existe. Jogo pra Canóbio é uma expressão que deve ser usada no Uruguai, de repente, pra uma coisa tipo jogar a toalha. Não existe quando isso, tá não. perdido, não tem mais jeito. É jogo pra Canóbio. A gente pode até começar a utilizar essa expressão. É jogo pra Canóbio. Mas, Essa é a melhor como Copa o pra Uruguai ele, é mano. treinado pelo El Loco Bielsa, eu pensei que talvez, apesar daí da questão do Canóbio, ele estivesse tentando a tática que deu certo com a Argentina na Copa passada, que é perder a primeira partida para a Arábia Saudita e depois ir numa ascensão ganhando todos os jogos e vencer a Copa do Mundo. Mas o problema é que é muito difícil perder para a Arábia Saudita e o Uruguai acabou empatando quando fez um gol no finalzinho e sofreu empate. Mas mesmo que não ganhe essa Copa, né, o Uruguai, a Federação Uruguaia, ela já começou o movimento de sair metendo estrela na camisa do Uruguai entre uma Copa e outra, craque Daniel. Você compra uma camisa em 2022, ela tem 2 estrelas. Você compra ela agora em 2026, Brotaram estrelas. ela tem 6, cara. Serginho, é aquilo, se você tem uma máquina de costura e linha, Você pode ter você quantas bota uma estrelas você estrela quiser. onde você quiser. Porque a Federação Uruguaia, eles pegam títulos obscuros ali de torneio que ninguém nem lembra, nem sabe que existiu, e dizem que equivale à Copa do Mundo da época. Bro. E é isso aí, acabou. O problema, Serginho, é que ainda assim eles têm muita dificuldade no Uruguai em capitalizar com essas Copas antigas, porque já morreu todo mundo dessas Copas aí. Eles não têm um Cafu para anunciar bet no Uruguai, eles não têm a tecnologia do Cafu. Eles não têm um Vampeta para inventar história divertida de bastidor e anunciar bet. Nem um Dunga pra colocar sabedoria de gnomo eles têm. Curaçao 1, Alemanha 7. Dona Lúcia já botou a cartinha no correio. Me dá medo falar disso já. A Alemanha, Serginho, ensacou 7-1 em Curaçao. Poderia ter sido 7-0, mas de crueldade Curaçao, de crueldade com a gente, Serginho. Curaçao fez um golzinho. Muito mais, inclusive de uma maneira muito mais digna, que foi no empate. Não, o Curaçao conseguiu fazer nesse jogo o que o Brasil não conseguiu em 2014, que é ser goleado com dignidade. Parabéns a Curaçao. E me chamou a atenção, o técnico que está de parabéns, logo no primeiro gol da Alemanha, que foi aos 5 minutos de jogo, ele foi rapidamente, voltou para o banco e começou a fazer as anotações dele, que provavelmente eram evitar tomar gol com 5 minutos de jogo. Orientação número 2, orientar os atletas a fazer gol. E pelo visto, se foi isso, a segunda anotação deu certo, o Curaçao chegou a empatar a partida, Sérgio. O gol de Curaçao estava só 1-0 para a Alemanha, ficou 1-1. Craque Daniel, quando o Curaçao empatou a partida, eu comecei a ficar com medo do Brasil pegar Curaçao, craque Daniel. Você tem que ter medo, Sérgio. Você tem todo o direito de ter medo e você tem que ter medo, porque o Brasil hoje tem time para temer qualquer seleção. Nós estamos temendo até o Léo Dias, Serginho. Esse é o estágio da seleção brasileira hoje. Tomar no cu. Mas aí também, eu acho que a gente... Existe, velho. Tudo bem, tem a seleção brasileira. Mas eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para Curaçao, entendeu? Porque o Brasil demorou décadas para chegar nesse nível de futebol e levar um 7-1 da Alemanha. Pô, É motivo de orgulho para Curaçao, sim, já na sua primeira Copa vai do Mundo. tomar no Conseguir cu. repetir o feito mais famoso da pentacampeã seleção brasileira. Podemos tirar esse mérito do Curaçao. Parabéns, Curaçao. Pô, vai Parabéns, tomar Curaçao. no... Agora é o seguinte, em relação à nossa seleção, É tudo ao contrário, vendo mano. esse Alemanha e Tudo ao Curaçao, contrário. eu percebo quanto faz falta
um finalizador de verdade da nossa seleção. E nem precisa ser João Pedro, Caio Jorge, até o Yuri Alberto, até o Gabigol seriam úteis no momento atual da seleção. Porque são jogadores que precisam apenas de 18 chances num jogo para marcar, Serginho. Eles perdem as primeiras 17, mas na 18ª ou na 19ª, É eles lindo. vão pra dentro, Serginho. É lindo. O Igor Thiago, por exemplo, ele precisa de 52 chances para marcar. Quantos jogos são isso? Exatamente, são números que a Copa, até por ser um torneio curto, não permite você alcançar, entendeu? Ainda mais com o Matheus Cunha ali sendo criativo da sua equipe. Não tem como você criar sozinho 52 chances. Você vai precisar Criar sozinho e perder sozinho. Com certeza, que já é um outro trabalho. Você vai precisar de muito mais do que 8 jogos. A Premier League, por exemplo, é um lugar muito mais propício, tanto é que o Igor Thiago fez a carreira dele lá, porque são 38 rodadas, entendeu? Dá tempo. Dá tempo. E tem pelo menos ali uns 5 clubes que são do mesmo nível de Curaçao. Alguns têm até atletas do Botafogo no elenco. E diferentemente de 2014, quando o nosso Carrasco foi todo mundo, foi qualquer alemão que passasse perto da bola, dessa vez o Carrasco alemão de Curaçao também foi todo mundo, mas um todo mundo diferente, porque estamos vendo agora outra geração alemã, Serginho. Com certeza. Tem até um rapaz lá, um tal de... porque tem um H, Schlotterbeck. Eu nunca tinha visto esse rapaz. Inclusive, ele até fez uma comemoração estranha, apontando pro braço, e não dava pra ver direito, mas parecia que Eu ele nunca vi uma pessoa comemorar gol apontando pro braço. Não, e parecia que ele tinha um adesivo de nicotina colado no braço. Ou então era alguma vacina recente de alguma doença que ele vacinou e falou, tô vacinado. Deve ser vacina contra a DST, porque a Copa do Mundo é uma competição que reúne gente do mundo inteiro, Serginho. Então a possibilidade de você conhecer alguém especial, com um papo interessante, que tem uma DST, é enorme. E é por isso que é uma competição muito difícil. A mais difícil. São muitos desafios. E além das DSTs da Copa do Mundo, outra dificuldade a mais, que no caso os curaçalinos enfrentaram, é que ser jogador de Curaçao é o segundo emprego da maioria desses atletas, Serginho. Com certeza. Muitos deles saíram de campo contra a Alemanha direto para entrar numa reunião de Zoom. Já tendo que apresentar relatório. Olha só a polivalência que um atleta de Curaçao Maldade, tem. mano. Quem deveria se inspirar nisso, que poderia fazer uso disso, é o Neymar. Caso ele entre em campo. Que ele não precisa Maldade, mano. interromper as atividades Maldade, de rede social dele. Ele pode jogar em campo com o celular. Enquanto joga, já ir respondendo as críticas. Já enviando um foguinho para uma verificada, curtindo uma foto sensual. A esposa dele acabou de anunciar que tá grávida. A hora que ele gosta de flertar é agora. Com certeza. Mas o importante, Daniel, é que a torcida de Curaçao transformou Que maldade, que maldade. essa maldade. humilhante goleada numa grande festa. Que maldade. Uma festa tão intensa que eles, goleados, fizeram muito mais festa do que a torcida alemã que estava goleando. A torcida alemã ficou só balançando bandeirinha. Só balançando bandeirinha. Enquanto isso, os torcedores de Curaçao deram uma lição em todos nós, dançando, gritando, balançando bebês recém-nascidos. Teve um torcedor, Serginho, de Curaçao, que a arte corporal dele, a arte de pintura facial, foi simplesmente enfiar a cabeça num balde de tinta azul, Serginho. Estava todo azul. Olha a alegria desse povo. Mas isso eu acho que é a coisa da simplicidade, Daniel. A ideia é simples. Eu imagino que esse rapaz ele deve estar agora hospitalizado, mas na hora eu tenho certeza que foi uma grande festa, deve ter sido muito legal. Em Curaçao também, tem um detalhe aí também, né? Eles não têm muita familiaridade com o futebol. Eles não sabem direito como que é torcer. Aí faz isso, né? Balança um bebê, enfia a cara num balde de tinta azul. Eles não sabem que num resultado desse tipo, 7-1? o torcedor tem que apedrejar o carro da delegação. Ele tem que ameaçar o familiar de um atleta de morte. Eles têm muito que aprender ainda. Mas eles vão chegar Tô no lá. começo. Eu vou tomar outro 7-1 também. Expectativa, Brasil e Haiti. Olha Esse isso. 7-1 de Curaçao me lembrou, obviamente, lembrou a todos nós, né? Não teve como. 2014, quando nós, na Copa do Mundo, realizada no nosso país, nos classificamos na primeira fase, não precisava, passamos pelo Chile, Nos pênaltis. desperdiçamos essa eliminação nos pênaltis, pegamos a Colômbia, também desperdiçamos a eliminação contra a Colômbia e acabamos pegando a Alemanha. E agora, com o jogo com o Haiti se aproximando, né, o time mais fraco da chave do Brasil, e mais uma vez, nós corremos risco de classificação. O problema do Brasil nessa Copa é que nós não somos mais os favoritos,
Mas, ao mesmo tempo, não podemos nem ser zebra. Nem esse caminho nós temos. Aí, Porque para correto. ser zebra, o Brasil ainda precisa passar um tempo consolidado como decepção, Merda. para aí virar bobo, e de bobo, depois, quem sabe, se tornar uma possível zebra. É um processo longo, Mas a gente tem sim time para perder de 1-0 para Haiti. com certeza, isso tem. De repente com um gol contra do Igor Thiago e deixar que a Escócia faça o resto e a gente volte para casa tranquilo ainda na primeira fase. Imagina, Essa ideia da gente perder Imagina. o Haiti com bons olhos, mas eu entendo também a sua preocupação, porque talvez o Haiti não tenha capacidade de fazer gol, mesmo com gol vazio, e a gente precisa dos nossos próprios jogadores para fazer gol. Mas eu acho que é pedir um pouco demais do Igor Thiago um gol contra. Vai ser feio ver esse rapaz Igor Thiago tentando e errando sucessivos chutes contra o próprio gol que lindo, mano. É do lindo. Brasil sem goleiro. Mas vai E ter que ele é ser. capaz. Mas vai ter que ser. Vai ter que ser. Porque senão, se a gente não pegar Paraguai e Iraque no mata-mata, eu acho difícil a gente conseguir avançar e conquistar a nossa tradicional eliminação nas quartas, Serginho. Com esse time vai ser difícil. O Ancelotti teve contra Marrocos a realidade esfregada na cara dele e nada indica que ele vai fazer todas as mudanças necessárias. Não, até porque se ele for fazer todas as mudanças necessárias, você teria que trocar o time todo, cara. Eu convocar outra seleção. O time inteiro, do 1 ao 11. Alisson, a única defesa dele foi defender uma bola que ia pra fora, ele recolocou em jogo, no pé do atacante de Marrocos. Casemiro, o talento, desde a Copa América de 2019. Como que alguém se acha no direito, qualquer um, inclusive a torcida, se acha no direito de se surpreender que Casemiro, o talento em 2026? Rafinha, o jogador que a grande virtude dele é ser o melhor jogador que ataca espaço no mundo. Mas e a bola, cara? O jogador que melhor ataca espaço. Que porra de elogio é esse? Atacar um espaço! Um espaço! Um espaço vazio que não tem ninguém! Qual é o conceito por trás Olha dessa isso. virtude? Igor Não Thiago, existe. nem sei o que dizer, nem sei como criticar, porque nem jogador de futebol é. Como que o senhor Ancelotti me inventa esse jogador nas vésperas da Copa do Mundo e tudo mais? É porque, cara, Daniel, aí eu vou ter que te explicar uma coisa. O Ancelotti, ele vê no Igor Thiago um atleta que não sente a pressão. É isso. E o Ancelotti, nesse ponto, tá certo. O Igor Thiago, ele perde gols como se ele estivesse num jogo qualquer. Serginho, aquele robô que chutou uma criança na China recentemente, tem mais recurso de finalização que Igor Thiago. Não, tudo bem. Até de Que repente, isso? pode até botar um IA aí, no lugar de alguém, pra criar. Talvez faça um trabalho melhor. Mas eu acho que vai gastar um pouco mais de água. Agenda, Neymar! Água é importante. A boa notícia é que, em plena forma, Neymar já apareceu em campo disputando Aí, brutal, velho. Aí, vai ficar muito puto velho, se eu fosse jogador. partida de pôquer com seus companheiros Boa, de seleção, boa. Serginho. A notícia é boa. É, claro, porque não tem lugar melhor para ele, pro Neymar, jogar pôquer, do que o hotel da seleção brasileira. Entendeu? É o lugar com a maior concentração de bobo milionário do mundo. Entendeu? Olha essa foto. Não é pra botar tudo pra cima aqui a foto. Neymar está fazendo a festa nessa concentração. Foi bom você ter, Bom. novamente ter falado no tema bobo, Serginho. Eu estou trazendo bons pontos. Nesse tópico bobo. Foi um bom ponto, foi bom você ter falado. Esse personagem que é importante no futebol, porque esse alemão em Curaçao, que marcou definitivamente o retorno do bobo ao futebol, deveria ser uma oportunidade para o Brasil começar a refletir, enquanto candidato a bobo, na utilização da estratégia de perder por WO. Com certeza. Se não for possível sair perdendo jogos na primeira Com fase. certeza. Que um WO vale como uma derrota por 3-0, poupa os atletas e evita humilhações maiores. Nem é goleada. Quantas lágrimas de crianças brasileiras e do zagueiro Davi Luiz não teriam sido evitadas com um elegante WO contra a Alemanha, em 2014? Jamais saberemos. Mas nós podemos mudar. Nós podemos, Serginho, sonhar. E a hora é agora de se livrar dessa sensação de que estamos chegando na escola, não estudamos a matéria, não sabemos nenhum assunto e as provas estão sendo distribuídas dentro da sala de aula. Se o nosso sonho é desistir, vamos levantar agora e desistir agora. Vamos sonhar. Essa é a beleza do esporte. Curaçao, por exemplo, nos ensinou que em algum momento contra a Alemanha, Curaçao sonhou. Sonhou e empatou o jogo. E logo depois, Nem isso a gente tomou fez. um gol atrás do outro, igual a gente em 2014. Pum! No final, no nosso falha de cobertura de hoje, um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa.
Próximo programa que vai ser quando? Sexta-feira, às 11 da manhã, Serginho. Pré-jogo do Brasil para você Pré-jogo do Brasil, tensão total. acompanhar o dia bem informado. E que talvez você esperasse. Que pica, velho. Brabo. Preocupante. Preocupante.